Bem, somos a nação mais rica do mundo, mas provavelmente uma das mais doentes. E se você pensar nisso, gastamos bilhões de dólares todos os anos em pesquisa médica e todos os tipos de medicamentos e farmacêutico isso e aquilo. E por que ainda estamos tão doentes? O que está acontecendo dentro de nós? Que não ficamos saudáveis. Então, quando eu penso no que a Bíblia diz sobre o corpo humano e seu lugar aos olhos de Deus, e pense no fato de que podemos colocar um homem na Lua, no espaço, e, de alguma forma, nem podemos ficar saudáveis. Na verdade, há algo errado em tudo isso. Mas a questão é essa. O que Deus fala sobre o corpo humano e sobre cura? E muitas vezes as pessoas não querem juntar os dois. Eles dizem aquele ministério de cura. Não estamos falando sobre ministério de cura, estamos falando sobre ser um filho de Deus e ter algo acontecendo no corpo humano que nos deixe doentes, ou algum problema emocional que acontece que nos faz desviar um pouco do curso. Então, o que eu quero que façamos é que olhemos para as Escrituras, para ver o que Deus diz. E para ver o que Ele diz, quando você e eu precisamos de cura em nossas vidas. Nossa primeira resposta é: chame um médico. Primeira resposta: vá à farmácia. Vamos pegar comprimidos disso ou comprimidos daquilo, daquilo outro? Então não preciso de mais nada. Você percebe o que isso significa? Minha primeira escolha é o que um homem fez em vez do que Deus fez. Então, quero que sejamos abertos e honestos e olhemos para isso de acordo com o que Deus diz em Sua palavra. Eu quero que você abra, por favor, em Tiago. Esse quinto capítulo, último capítulo de Tiago. E ele nos diz como devemos responder quando a doença, quando a enfermidade é em nossa vida. E nesse quinto capítulo, ele fala sobre muitas coisas que estamos familiarizados, provações e assim por diante. E então ele chega ao versículo 13. E ele faz essa pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Então deve orar. Está alguém alegre? Deve cantar louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração, feita com fé, restaurará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, com base em tudo isso, confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração eficaz de um homem justo pode realizar muito. Então, o que eu quero que vejamos por alguns momentos aqui é a ajuda para a nossa cura. Quem quer que sejamos pode envolver outras pessoas. Agora pense nisso. Falamos sobre a igreja ser o corpo de Cristo. Falamos sobre a igreja ser uma organização. A igreja também é uma família. E cada uma igreja local é uma família do povo de Deus. E membros da família se relacionam. Membros da família devem cuidar um dos outros. Membros da família devem se amar. Membros da família devem estar à disposição um dos outros e aceitar uns aos outros. Há muitas características de uma boa família. E é assim que uma igreja é. E assim, nesse capítulo, Tiago, ele nos dá um padrão. Quero que preste atenção. Porque esse padrão afeta tudo. Não apenas doenças, não apenas coisas emocionais, não apenas coisas físicas, mas observe o que ele diz e quero que olhemos novamente e lemos apenas por um momento. Eu quero que vejamos o que está envolvido aqui. Então ele está fazendo essa pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Então ele deve orar. Está alguém alegre? Ele deve cantar louvores. Está alguém entre vós doente? O que eu quero que saiba em primeiro lugar aqui, ele separa doença de sofrimento. Porque precisamos um dos outros, não apenas quando uma pessoa está fisicamente doente, porque há muitas pessoas emocionalmente perturbadas que estão sofrendo muito mais intensamente do que pessoas que estejam fisicamente doentes. Existe ferida emocional, e dor, e sofrimento, a rejeição, e ódio, e amargura, e ressentimento, e falta de perdão e todo o resto. E as pessoas sofrendo perdas de sua casa, de seus filhos, perda de sua família, todo tipo de coisa acontecendo. Então, quando ele diz: está alguém sofrendo? E se eu fosse perguntar nessa manhã se alguém está sofrendo, levante a mão. A maioria provavelmente ia levantar a mão por algo. Estou dizendo tudo isso para dizer isso. Não estamos limitando. O que ele está dizendo aqui é alguém que tem alguma doença física. Doença física, sim.
Doença emocional, sim, de fato. E eu penso muitas vezes que poderia ser muito pior no lado emocional. Então ele faz a pergunta se eles estão. Então a condição que estamos falando aqui é uma condição física ou pode ser uma condição emocional. E ele diz, à luz disso, é assim que devemos agir. E ele diz que devemos pedir ajuda. E ele diz, o que quer dizer com isso? Veja o que ele diz. Ele diz, se alguém entre vós estiver doente, então ele deve chamar os presbíteros da igreja, e eles devem orar sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ele diz, eis o que deve fazer. Ele não deixa para adivinharmos o que fazer. Ele deixa isso bem claro. Então eu quero que vejamos esses 2 versículos aqui, porque ele deixa isso muito claro. Ele diz, aqui está o curso da ação. Ele diz, então ele deve chamar os presbíteros da igreja, e eles devem orar sobre ele. Agora veja isso. O presbítero não chama a pessoa. A pessoa chama o presbítero da igreja, por exemplo. Se você ficar doente e quiser que alguém ore por você, não espere que alguém adivinhe que você está doente. Ele diz, chama os presbíteros da igreja. Eles devem orar sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Agora, o que esse negócio de óleo tem a ver com isso? Bem, alguém diz, o óleo cura? Não. O óleo e a oração. É a oração que é importante e não o óleo. Embora o óleo, por exemplo, seja um símbolo da presença do Espírito Santo em alguns lugares. Então, se lembrará também, com o bom samaritano, quando ele encontrou esse homem caído à beira da estrada, ele colocou óleo em suas feridas e vinho, e assim, isso ajudou. Eles não tinham muitas coisas que ajudariam, mas essas 2 ajudaram. Então ele diz, devemos ungí-los com óleo. Não há nada de mágico nisso. É um símbolo, é uma indicação, é um lembrete. Unge-os com óleo, ele diz. E ele diz, faça isso em nome do Senhor. Ou seja, eu faço isso em obediência à vontade e à palavra de Deus, indicando que estamos confiando no Espírito Santo para trabalhar em seu corpo físico ou em suas emoções, aconteça o que acontecer em sua vida. Então ele diz, e a oração, feita com fé, restaurará aquele que está doente. O Senhor o levantará, e se cometeu pecados, serão perdoados. Agora a parte mais importante de tudo isso está bem aqui. Porque estamos falando sobre o que faz a diferença. Não é o óleo, é a oração. Agora, eu quero que você pense nisso. Digamos, por exemplo, que você estava doente e queria que alguns presbíteros viessem e orassem em sua casa por você. Que tipo de pessoa você quer? Bem, você gostaria de pessoas que certamente creem que Deus ouve e responde a oração? Então, você provavelmente teria algumas características. Bem, eu quero pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei que conheçam a palavra de Deus, que vivam uma vida boa e assim por diante. Bem, ele não deixa isso para nós, ele não deixa isso para adivinharmos. Ouça, ele diz, há 3 coisas que são muito importantes. Esta oração. A oração que é feita para uma pessoa que está doente. Esta oração deve fluir de uma pessoa com 3 características. Em primeiro lugar, ele diz, oferecida com fé. E se você voltar ao primeiro capítulo de Tiago por um momento, e ouça isso, todos nós provavelmente conhecemos essa passagem muito bem, mas eu quero que você dê uma olhada no primeiro capítulo de Tiago. E ele fez a pergunta, e ele fala de sabedoria no 5º versículo, quando ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas ele deve pedir com fé, em nada duvidando, sem oscilações para frente e para trás. Talvez ele vá, talvez não. Sim, ele pode, não, ele não pode. Ele diz sem oscilar para frente e para trás. Ele diz, peça a Deus, que a todos dá generosamente, não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas ele deve pedir com fé em nada duvidando, pois quem duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, ele diz, pois aquele homem não deve esperar que ele receba alguma coisa do Senhor. Então ele diz a oração da fé. Ou seja, veja isso, a oração da fé é uma oração baseada na palavra de Deus, baseadas em nossas experiências com Deus, em oração respondida, a oração da fé. Então, se vai haver cura, deve haver uma oração que flua de uma vida de fé. Que significa, veja isso, precisamos estar na palavra continuamente, lendo a palavra de Deus, ouvindo a Ele, ser lembrado por Ele, desafiado por Ele, dirigido por Ele. Precisamos da palavra.
a cada dia das nossas vidas. E se você é assim, ouça, a verdade é que sua eficácia como seguidor de Jesus está absolutamente ligada ao seu relacionamento com sua palavra. Então, se eu for fazer uma oração de fé, ela vai ser baseada na palavra de Deus. E se eu não tiver lido a Bíblia por cerca de 1 ou 2 semanas, o que quer que seja, eu garanto a você, se você apenas parar e pensar em sua própria vida, não ler as Escrituras, seu nível de fé começa a baixar. E quanto mais você ficar longe da palavra de Deus, menos fé você tem para confiar nele genuinamente nesses tempos difíceis. Então ele diz, em primeiro lugar, essa oração deve fluir de uma vida de fé. Então veja essa parte. Ele diz não apenas isso, mas ele diz, o Senhor o levantará e se cometeu pecado, serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Agora, por exemplo, se você vai orar por alguém, tem que lidar com o problema do pecado. Porque há uma relação direta entre pecado, doença e cura. Há uma relação direta. Isso não significa que todo mundo que está doente está vivendo em pecado. Mas quando uma pessoa está vivendo em pecado, eis o que Deus disse. Ele disse que se você considera o que significa que se apega a isso, sabe que está lá e o mantém lá, se mantém a iniquidade em seu coração, ele diz, não vou te ouvir. Agora, as pessoas não acreditam nisso, às vezes vivem como o diabo e oram e dizem, tenho falado com Deus, sei que Deus vai responder minhas orações. Não, não vai. Ele diz, se você manter a iniquidade em seu coração, não vou te ouvir. Agora, eu quero que pense nisso. Aqueles presbíteros, quem quer que sejam, quando se encontram com alguém para orar por eles, por exemplo, eles têm que lidar com o pecado em sua própria vida, se houver, e a pessoa que está doente, ou perturbada, ou qualquer que seja a questão, ela tem que lidar com a questão do pecado. O pecado é uma barreira para as bênçãos de Deus e os caminhos na obra de Deus. Digamos, por exemplo, se eu for à sua casa aí, orar por você, ou você vem à igreja, o que quer que seja, estamos orando por você e eu vivendo em pecado, Deus não vai ouvir aquilo. Então, essa oração, para ser eficaz, tem que sair de um coração puro. E de uma mente que flui de um coração. De uma mente de fé que é pura. E a pessoa para quem você está orando tem que lidar com isso. Se eu for até você e pedir que ore por mim, eu tenho um pecado em minha vida e estou me agarrando ao pecado e orando para que Deus me cure, estou perdendo meu tempo. E não sendo justo com a pessoa que está orando por mim. Pecado é um inimigo de Deus, é um inimigo de sua vida, é um inimigo de seus relacionamentos. E temos que lidar com isso, para que possamos estar aptos a orar por outras pessoas. E Deus, ouça, Deus deseja responder nossa oração, Ele deseja curar, Ele deseja ajudar as pessoas em tempos difíceis, sejam emocionais ou físicos. Mas Ele quer, ouça, Ele quer que essas orações sejam feitas de corações que são puros. Então, antes de tudo, tem que fluir de um coração de fé. Em segundo, de um coração que é puro. Em terceiro, veja o que ele diz nessa passagem. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração eficaz de um homem justo pode realizar muito. Agora, o que é um homem ou uma mulher justos? Uma mulher ou um homem justo é uma pessoa que foi salva, que está comprometida com o Senhor Jesus Cristo, e ouça, cujo estilo de vida é obediência, não perfeito, cujo estilo de vida é obediência, cujo desejo é andar obediente diante de Deus, cujo desejo é andar na vontade de Deus. E ouça, cujo desejo de andar na vontade de Deus é uma parte de seu pensamento de todos os dias, suas atitudes, o espírito dele sobre as coisas. Então, quando ele fala sobre oração eficaz, há orações que não têm efeito, há orações que são apenas palavras, e há orações eficazes. Ele diz as orações de uma pessoa justa. Então ele diz nessa passagem que essa oração deve fluir de uma pessoa que é uma pessoa de fé, com um coração puro e uma vida justa. Um testemunho de piedade em sua vida. Agora, eu quero que pense nisso. Estão ouvindo? Digam amém. Porque quando você e eu vivemos nossas vidas crendo em Deus e andando em obediência à sua vontade, veja isso. Significa que cada um de nós é um agente ambulante de cura do Deus vivo. Mas para que isso funcione, há 3 coisas que são necessárias. Tem que confiar nele, fé. Coração tem que ser puro.
Seu estilo de vida tem que ser justo. E é isso que transforma a vida de alguém. E quando alguém diz, veja isso, eu preciso que você ore por mim. Eles acabaram de expressar confiança em você. Eles acabaram de expressar confiança veja isso, em seu relacionamento com Deus. Eles acabaram de expressar confiança em sua caminhada com Ele. Eles acabaram de expressar confiança em sua capacidade de se comunicar com Ele. A necessidade que acabaram de comunicar a você. Isso faz de você uma pessoa muito especial. Cada um de nós somos uma agência ambulante de cura do Deus vivo. Isso significa que temos uma grande responsabilidade de andarmos corretos diante do Deus Santo. Agora, o que aconteceria nas igrejas se as pessoas vivessem assim? Bem, sabe por que não vivemos? Vou te dar 10 razões e precisamos nos arrepender. Vamos pensar por quê. Por que é que, quando temos todo esse potencial, não vivemos assim? Bem, eu só quero dar a vocês o suficiente dessas razões, porque eu acho que eu vou colocá-las na tela para que você possa anotá-las. Número um, muitas pessoas dizem, bem, isso foi apenas na igreja do primeiro século, isso não funciona hoje, isso é viver no primeiro século. E quando a Bíblia, no final do primeiro século, eles não fizeram mais isso. Segundo, eles não acreditam que funcione hoje, independente do primeiro século. Eles apenas pensam, bem, você sabe, isso costumava funcionar naquela época, não funciona mais hoje. Além disso, temos médicos e assim por diante. A terceira é que muitas pessoas têm vergonha de admitir que elas precisam de outras pessoas. Deixe-me dizer isso. Eu ouvi alguém no telefone ontem chorar e chorar e chorar e chorar. E eu só tinha que ouvir. Apenas ouvir. Era tudo o que ele precisava. Então, é claro, somos orgulhosos demais para solicitar ajuda. Quando você fica muito grande, muito importante, inteligente, muito rico, para pedir ajuda, você está em um grande, sério problema. Então, é claro, uma das razões que nós não oramos pelas pessoas é porque temos medo de falhar, então o que eles pensarão de nós? Bem, pedi para que orassem por mim, não deu certo. E agora? Veja bem, muito orgulho se mistura a tudo isso, então ficamos muito envergonhados para confessar nossos pecados diante de outras pessoas. Não significa que temos que nos levantar e apenas dizer, bem, já fiz isso, aquilo, mas deve haver alguém, alguma pessoa que você possa confiar. Então, é claro, estamos tão consumidos com nossas próprias necessidades que não temos tempo. Estamos ocupados com nossas próprias coisas. Nós não temos tempo para sentir por outras pessoas. Se você não pode sentir por outra pessoa, você não vai orar por ela seriamente. Então, claro, alguém diz, não sei, mas simplesmente não consigo. E a razão é porque o pecado em sua vida, eles sabem que eles não têm a fé para acreditar que Deus possa curar alguém ou que Ele possa ajudar em alguma coisa. Agora vamos passar de uma doença, por exemplo, digamos que alguém perdeu sua casa e passa por um momento difícil emocionalmente. E exatamente como eles queriam, eles trabalhavam duro para isso, eles criaram seus filhos lá. E nesse ponto de suas vidas pensaram que estariam seguros. E de repente tudo se foi e eles não têm nada. É um momento difícil e angustiante. E o que precisam é de ser ouvidos, amados, atendidos, assegurados. Não oferecer uma resposta rápida, em outras palavras, eis o que eu faria. Você não sabe o que fazer em certas situações. Então, em vez de dizer eis o que eu faria, a resposta certa é vamos descobrir o que Deus quer que façamos, porque Ele tem a resposta certa. E então, alguém diz eu simplesmente não me sinto digno. Deixe-me te perguntar, quão digno você se sente sobre qualquer coisa? Esse negócio de digno é uma fuga. Não é questão de ser digno, somos filhos de Deus. Não podemos deixar que isso nos incomode. Então vou te dar uma última coisa. Por que não fazemos isso? É fácil enviar-lhes um cartão de melhoras ou flores. Tem problemas sérios na vida? Você tem alguém em mente hoje que você ligaria, que você diria: eu vou ligar para ela, eu vou ligar para ele porque eu sei. Eles fazem uma oração de fé,
O coração deles é limpo, estão vivendo uma vida piedosa e eu creio que Deus responderá às suas orações. Todo crente precisa de alguém e alguém em sua vida que corresponda a esse requisito. Agora pense nisso. Uma igreja é uma família. E uma família você cuida no outro, ama um ao outro, apoia um ao outro, ajuda um ao outro, é tudo um ao outro, um ao outro, um ao outro. E eu acho que há 11 ou 12 um ao outro, Paulo menciona em suas epístolas. É disso que se trata a igreja, um ao outro. Então eu quero te fazer um desafio. Seja qual for a sua igreja, onde quer que vá a igreja, pergunte a si mesmo: você está se permitindo a ser um agente ambulante de cura naquela família? É quem nós somos. É o nosso melhor testemunho. Agente ambulante de cura, de ferida, dor, sofrimento, tristeza, perda, seja o que for. Porque nós conhecemos aquele que pode mudar tudo isso, e esse é Jesus. Se você nunca creu nele como seu salvador pessoal, está perdendo o melhor da vida. Se nunca creu nele como seu salvador, que tipo de relacionamento tem com Deus? Você não tem nenhum. Você tem alguma ideia de como Deus poderia usá-lo se você o deixasse endireitar sua vida? Isso começa pedindo a Ele que perdoe seus pecados. E entregando sua vida a Ele. Pertence a Ele, na verdade. Entregue sua vida a Ele, permitindo que Ele dê orientação e direção para sua vida. Sua vida vai mudar. Você será mais feliz. Você terá alegria em sua vida. Quanto mais você se entrega, mais Deus te dá em troca. Por que desperdiçar sua vida em si mesmo, quando Deus pode te transformar? E no processo, Ele pode mudar a vida de outras pessoas. É a minha oração por você. Pai, quão gratos nós somos em sua maravilhosa paciência, bondade amorosa, eterna misericórdia. E oramos hoje para que o Espírito Santo, que Ele lembre a cada um de nós que temos a responsabilidade para ser um daqueles agentes ambulantes, através dos quais você pode totalmente mudar a vida de alguém, alterar todo o seu futuro, melhorar sua saúde, fortalecer o relacionamento contigo. E eu oro que cada um de nós propositalmente se coloque à disposição para que nossas orações sejam como a oração de que Tiago fala: eficaz, fervorosa, forte, sincera, que muda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.